Então, deixa eu apresentar, né? Primeiramente, o tema de hoje a gente vai falar sobre como lidar com as cólicas do bebê, né? Para quem não conhece ainda, essa é Camila Canguçu, pediatra, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, cardiologista pediatra, fez residência em pediatria, não me lembro mais todo o resto, sei que é professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Me corrija se eu falei alguma coisa da sua credencial errada. Não, tá tudo certinho. Então, porque Camila já vem, né, fazendo algumas lives conosco, é minha grande amiga, né, e parceira de vida, e que gentilmente vem hoje falar sobre cólica do bebê, que é o outro assunto que também dá muito pano para manga, porque nos primeiros meses tudo acaba virando cólica, né? Não importa qual é o choro, todo mundo coloca, a gente nem sabe se o bebê às vezes tem ou não tem a cólica, e isso é atribuído a ela qualquer choro, né? Então a gente Isso. vai começar sobre isso, entender como é que funciona, né? O que acontece, por que acontece essa cólica e saber como que a gente vai lidar com isso, né? Uhum. É isso. Vamos tentar, né? Vamos tentar ajudar, que é um tema bem complicadinho, mas a gente vai É, ajudar. dá muito pano para manga, dá muito pano para Ih, dá para manga, conversar bem. não é? Mas assim, tentando entender o que é a cólica, né? Por que Bem, ela surge? são duas questões. Ah, Né? Então, a cólica ela é uma sensação de desconforto, tá? O bebê sente um desconforto e ele reclama daquilo ali chorando. Então, ele está sentindo dor, tem algo incomodando e ele responde chorando, tá? uhum. A gente não entende muito bem o que é que está incomodando o bebê, né? Mas, num termo geral, seria isso. A cólica é um desconforto, normalmente relacionado ao abdômen do bebê, né? Que é Uhum. o local que ele mais reclama, vamos dizer assim, e que ele traduz esse desconforto em um choro muito importante. Um choro que deixa todo mundo doido, deixa a mãe, o pai, a avó, todo mundo doido. Quem já Isso. vivenciou momentos, né, de bebê com cólica, realmente é muito marcante, né? Que às vezes o Sim. bebê chora um tempo bom, é um choro bem diferente, né? Um choro mais intenso, que é diferente Sim. dos outros chorinhos, que nada consola, né? É bem diferente mesmo. Normalmente, que idade, né, que a criança tem para Sim. desenvolver a cólica, né? É sempre no início, né? A cólica do recém-nascido, a gente inclusive chama cólica do recém-nascido. Ela aparece normalmente a partir dos 15 dias de vida e vai durar até os 3 meses de idade, tá? Isso é variável de bebê para bebê. A gente também não sabe explicar exatamente por que uns têm mais cólica do que o outro, né? Uhum. E por que de uns dura mais tempo que o outro também, tá? Mas na média é isso aí. Aparece em torno da segunda semana de vida, né? Em torno de 15 dias de vida, e pode durar até 3 meses de idade, tá? Uhum. Se passar de 3 meses, vale a pena trocar uma ideia com o pediatra e ver se tem mais alguma causa aí, né, Se para é ter esse cólica desconforto mesmo, abdominal. né? Uhum. Que foi um papo que a gente teve semana passada sobre as alergias alimentares, e uma das colocações é que a criança, às vezes, quando ela tem esse tipo de alergia alimentar, ela tem esse desconforto abdominal que não melhora, né, que se Exatamente. prolonga. Então, Uhum. acende uma luzinha amarela ali para conversar com o pediatra e procurar saber o que está acontecendo, né? É Isso, verdade. E por que a cólica surge? De onde vem isso, meu Deus? Aí isso aí a gente entra no campo do... não existe Das ainda uma diversas resposta. explicações, né? Das diversas Exato, explicações. é meio quase que vamos discutir assim, até uma coisa Teoria da holística. relatividade. Isso, né? Bem, não existe uma explicação muito clara do ponto de vista científico do que causa a cólica, né? O que a gente chega mais próximo do entendimento é que a cólica, ela faz parte da imaturidade neurológica do bebê. Todo bebê Uhum. nasce
com o sistema nervoso dele não formado por completo, né? E ele vai formando esse sistema nervoso e se adaptando, entendendo ele depois do nascimento, né? Terminando de formar e entendendo. Então, o que a gente entende hoje, né, é que o intestino da gente se mexe o tempo todo. O meu tá trabalhando, o seu também tá. O peristaltismo intestinal, que a gente fala, que é o movimento das alças intestinais. Pra gente, isso não é incômodo. Pra gente, a gente já acostumou que o intestino tá mexendo. A gente só percebe que ele tá mexendo quando a gente tá com diarreia, quando tá com algum problema. Com alguma coisa diferente. Exatamente, né? Mas o bebezinho, não. O intestino dele não mexia dentro do útero. E agora começa a mexer, porque ele tá alimentando, né? E esse movimento intestinal, esse perceber o peristaltismo, que alguns bebês entendem como um desconforto. A gente não sabe dizer por que uns entendem, outros não, né? E agora, o que é certo é que as coisas que aumentam o peristaltismo intestinal aumentam a sensação de cólica. Então, se o bebê tem muitos gases, isso vai aumentar o peristaltismo, vai aumentar a cólica. Por isso é muito comum a crise de cólica aparecer durante a mamada. O bebê para de mamar para chorar e fica irritado e se encolher todo, porque é naquele momento que ele está mamando, por um reflexo, que o intestino começa a trabalhar e o peristaltismo começa a funcionar. O alimento entra e uma parte do intestino quer mandar uma parte do alimento embora. É bem comum o bebê mamar e sujar a fralda de cocô. Logo em sequência. É um reflexo, isso é natural, né? E aí, então, esse movimento é percebido pelo bebê como dor, como algo que o incomoda, né? É algo natural, é algo que vai passar com o tempo. A gente acredita que esse entendimento dele vai melhorando, né? Que esse sistema nervoso dele vai ficando mais adaptado e que ele já não se incomoda com aquela movimentação. Mas desse jeito, é verdade. Mas, por exemplo, alguns bebês sentem esse desconforto maior em determinado horário, não tem uma história assim? Tem, mas aí não tem uma explicação. Não tem nenhuma explicação. Pois é. É o tipo da coisa que é recorrente, mas ninguém conseguiu dar uma explicação absolutamente incontestável sobre isso, né? A maioria dos bebês tem cólica ao pôr do sol, né? Então, assim que começa a escurecer, começa a crise de cólica. Mas esse negócio da cólica no entardecer, pelo menos foi a minha experiência também. A Júlia, né, minha filha, quando era bem pequenininha, ela teve cólica bem padrão mesmo. Ela teve de 15 dias até 2 meses e meio, ela estava ali bem na média. E ela tinha crises de cólica, tinha horário marcado. Tanto é que a gente falava para a visita para não ir naquele horário, porque aquele horário era o horário da cólica. Então começava umas 5h30 da tarde e terminava às 7h30 da noite. Isso. A gente vê que o bebê ele vai ter um horarinho da cólica, uma coisa mais padrão. Não sei se é o horário que o intestino funcionava mais. E aquele horário vai se repetir. Então, se aquele bebê tem cólica igual a Júlia tinha, de 5h30 a 7h30, então ela vai ter cólica de 5h30 a 7h30. Se aquele bebê tem cólica 3 horas da manhã, ele vai ter cólica 3 horas da manhã. Às 3 da manhã é sempre pior. Então, o mais comum é essa cólica ao pôr do sol. Tá? Não tem uma explicação fisiológica adequada. Deve ter algum tipo de relação com ciclo circadiano, hormônios de tipo cortisol, que tem horários, né, para serem secretados, melatonina, que vai começar a ser secretada no entardecer. Eu pensei isso também, né? Porque mas não tem, na mamada tem umas diferenças de hormônio também, que a própria mãe, né, vai produzindo alguns hormônios ao longo do dia e da noite, e que faz diferença. Talvez isso, como a minha estava mamando no peito, talvez fizesse alguma diferença a questão do horário. Mas o bebê que mama só fórmula, por exemplo, também apresenta cólica, também tem cólica e também tem um horarinho certinho, também respeita. Então não tem. Não necessariamente. Não. Ou seja, não tem uma explicação muito clara para esse fato de ser no final da tarde. Não tem. É o mais comum. Eu costumo falar que é a hora que o pai chega em casa. Coitado, vai assustar, né? A dinâmica da família muda. Tava tudo esquematizado do jeito. O pai chegou, pronto.
Aí então eu vou dar uma a outra dinâmica hipótese. familiar. A vantagem de seu horário no fim da tarde é o horário que o pai chega, porque ele pode dividir com a mãe para ela não ficar. Porque você pegar o bebezinho chorando, às vezes 1 hora, 2 horas, um choro ininterrupto, entendeu? E que você fica, às vezes, numa sensação de impotência, porque nada ali naquele momento é milagrosamente resolutivo, Nada né? resolve. Algumas coisas Exato. suavizam, Uhum. mas não tem uma fórmula mágica para resolver. Então, de alguma forma, ter o apoio de uma pessoa ali neste momento faz toda a diferença. Ajuda um pouquinho. Mas a pessoa tem que Nossa, estar ciente disso, porque senão o pai fica com a impressão de que aquele menino chora o tempo inteiro, porque a hora que ele chega em casa, sim. começa a crise, a choradeira, aí tem pai que não Ele vai falar, dá o que eu conta, fiz, sai né? de Esse menino casa. não me ama. Isso, Essa sai de criança casa, não vai me embora, ama. porque não dá conta de suportar, realmente é pesado, É. né? Ou seja, pai e mãe, né? Se Isso. preparem, conversem, compreendam o mecanismo, entendeu? E a gente vai bater um papo ainda sobre o que vocês vão poder fazer aí para tentar Isso. melhorar. O bebezinho chora, todo mundo fica, como é que eu vou falar? É concernado ali, fica empático com essa mãe E tentando costuma resolver. melhorar. Na hora que alguém pega o bebê e sai pra rua, agora não pode, né? Porque a gente tá em Não pode. isolamento. Mas assim, É. pega o menino e sai pra rua. Pronto, aí melhora. Ele saiu automaticamente, ele melhora. Ele fica feliz que ele tá fora de casa e melhora. Tá Bem, vendo, não são gente? todos os Fica a casos, dica. né? Às Mas vezes uma costuma passeada ajudar. de bebê conforto dá uma ajudada, né? Sim, dá uma ajudada. Isso. Muito bem. Vamos em frente. Tá. E assim, por exemplo, o bebê tá chorando. Como Tá. que essa família vai identificar que esse choro ele É a cola. é a cólica? Porque, Isso. assim, para mães de primeira viagem, principalmente com esse bebê pequeno, vamos dizer 15 dias, um pouco mais, é um desafio. Você vê um bebê chorando, se é fome, porque ainda existe aquela questão, será que a minha amamentação já está bem Tá estabelecida? Será que... suficiente. Uhum. Entendeu? Ou será que é fio? Será que é calor? Porque no começo realmente é um desafio. Dá pra saber. Quais são as dicas para a gente tentar visualizar se é Que é cólica? cólica. Tá, É. beleza. Bem, então a gente vai perceber algumas alterações no comportamento do bebê. Na crise de cólica, ele se espreme. Então ele fica todo apertadinho, com a barriga bem endurecida, bem espremidinha, né? E normalmente fica mais avermelhado, porque ele tá muito fazendo força ali, Sim. mantendo a contração abdominal. Então, isso é uma dica naquele momento. Né? Que é bem diferente da fome, por exemplo. Da fome, por exemplo. Ou do cocô, tá molhado, tá com frio, né? Não melhora. Essa é a dica. Então, você pega o bebê, olha, troca, limpa, põe no peito. Não melhora. Ele continua chorando. É um checklist. Você tenta ir excluindo as outras. Não deu. Na hora que ele suga, às vezes ele tem um alívio momentâneo, porque o sugar ajuda o bebê, é um analgésico para o bebê. Então, na hora que ele suga, ele fica feliz. Só que daqui a pouquinho, como a gente falou que é do movimento intestinal, do peristaltismo intestinal, então piora. Então ele suga um pouquinho, dá uma acalmadinha, grita de novo, né? E chora tudo de novo. E chora outra vez. Porque aí isso quer dizer, então, que ele está ativando um mecanismo de cólica, né? Então piora nesse sentido. Depois de um certo tempo, igual você colocou, costuma respeitar o mesmo horário. Então você já sabe, eita, lá vem a crise de cólica de novo, né? Então você já vai ligando com aquele horário, né? Eu então notava que o choro a da minha filha era um choro muito intenso. Muito intenso. Sim. Que eu cheguei a falar com os vizinhos. Falei, gente, tenham paciência. Só nesse começo, esse horário é complicado. Porque ela chorava bem alto. Né? E um choro vigoroso que era diferente dos outros choros. Dos outros, isso. Vai incomodar mesmo, né? É um choro mais forte. De dor, mas né? Principalmente essa posição, né? Apertadinho, e o não melhora. Você pega no melhora, você balança no melhora, você troca no melhora, você bota no peito no melhora, aí você começa a entender que aquele choro é cólica, né? Porque você tenta todas as outras alternativas e não resolve, tá? Então essa seria a dica. Tente todas as alternativas.
Não é deu horrível. certo. E depois de um tempo, eu acho porque essa dica vale mais para quem está com o bebê bem pequeno, logo no começo. Porque depois de um tempo, eu acho que já fica mais fácil, porque primeiro você vai entendendo melhor o seu bebê consegue se expressar melhor na medida do possível do Sim. choro dele, mas você vê que tem choros que são diferentes, o choro da fome fica um pouco diferente do choro, né, É de bem outras difícil. coisas, A gente chegou a falar, acho que foi na primeira live, que eu do demorei quase prematuro. 2 meses para entender que meu menino não tinha cólica. Que ele Foi no dia do refluxo? Eu não lembro. eu não me lembro do prematuro, do refluxo, mas já me esqueci. Mas que ele chorava muito, né? E eu achava que era cólica, né? Era a Porque impressão estava que eu tinha compatível com a época com da a cólica. idade, né? Nesse Sim. começo, mas ele tinha dificuldade para dormir, ele tinha dificuldade para pegar no sono, né? E aí, principalmente nesse horário da noite, que era o horário que a rotina mudava aqui em casa, então Uhum. chegou o pai, aí tinha Sim, mais vozes, tinha gente conversando, aí sim. ele chorava, porque ele não conseguia adormecer. E aí eu, no intuito de tratar a cólica, né, aí Certo. fazia as manobras todas e Que a gente atrapalhava vai ele mais contar. ainda. Isso, e atrapalhava ele mais ainda de dormir. E aí só piorava. Ou seja, ou Demorou um pouco seja, para eu ligar é, que aquilo ali não era cólica. E aí, mas assim, é bem difícil mesmo, né? Não tem um segredo, não tem isso uma é fórmula tal coisa, mágica né? Não, maravilhosa. Existem mecanismos para suavizar, né? isso, Mas assim, uma fórmula mágica, tipo, faça isso, seja feliz, não ainda não vai ter. tem. Não, Né? Quem ainda não. inventar isso vai ganhar bastante dinheiro. Vai. É, então, assim, e quanto tempo normalmente dura essa crise, né? A crise Tá. da cólica É, do bebê? ela é longa, né? Então, assim, se ele chorou durante 3 minutos, 5 minutos, apesar do que um bebê chorando 3 minutos, 5 minutos na sua cabeça não parece curto, né? Mas Não. ele normalmente não é cólica. A crise de cólica ela é mais longa. A gente espera pelo menos uma meia hora, mas pode durar horas, pode durar aí 3 horas uma crise de cólica, né? Então é algo demorado, né? E aí alguns pais associam, por exemplo, a questão do fazer cocô. Tipo, o bebê chora, 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 aí na hora que ele faz cocô, ele melhora. Provavelmente não é cólica. Está relacionado ao mesmo mecanismo, essa questão de entender o mecanismo, Intestino, o movimento intestinal, né? E relacionado ao ato de fazer cocô, de fazer força para fazer cocô. Então é algo também que mistura um pouquinho com a cólica. Mas se melhora fazendo verdade. cocô, não parece tanta cólica assim, tá? Verdade. E isso daí, então, vai normalmente até uns 3 meses, né? Que a gente falou. A Três gente meses de espera. A idade. partir dos 2 meses começa a melhorar. O pico é entre 1 e 2 meses, né? Entre 1 e 2 meses a coisa pega. Aí depois É. que ele chega nos 2 meses, aí começa a melhorar. Com 3, praticamente ninguém tem cólica mais, tá? Uhum. Se o seu bebê tem cólica com mais de 3 meses, procure o pediatra, porque Isso, é, vamos ver. Pode até ser cólica ainda, mas a gente tem que excluir outras causas, tá? sim, sim. E como aliviar essa cólica do bebê? Como é que Tá. pode ser feito? Uhum. Então, pensando naquele mecanismo que a gente está falando de um peristaltismo intestinal aumentado, né? Então, as coisas que eu faço para reduzir o peristaltismo, elas vão surtir Uhum. algum efeito. Então, pressão na barriguinha, fazer uma massagem, apertar a barriguinha, às vezes colocar aquele Uhum. bebê de bruço, isso ajuda um pouquinho, tá? Sim. Compressa quente na barriga, bolsa de água quente ou uma fraldinha passada com ferro ali na hora, Uhum. né? Colocado por cima da roupinha, não vai encostar isso na barriguinha, não, que... Tá, deixa eu ver. né? Colocado por cima da roupinha, então esse quentinho na barriguinha pode ajudar um pouquinho, né? O banho de imersão ajuda um pouco, então o bebê tá todo dentro da água, dá uma Tipo aquele relaxada nele, ofurôzinho, assim, ou tipo até a furor. banheira normal. Eu gosto do banho de balde, sabe? Você compra o balde, limpa o Balde balde, normal, só para balde isso. normal, né, baratinho, e aí coloca o bebê ali no balde, né? Então ele vai ficar com a aguinha mais ou menos até a altura do pescoço, mas precisa de alguém para ficar segurando ele ali, né? Né? Sim, nunca deixe a criança Vai sozinha. deixar ele lá no baldinho.
sozinho. Mas aí a gente vai mantê-lo ali, né, no baldinho, e isso também dá um alívio para esse movimento intestinal, né? Distrai um pouquinho aí daquele Eu foco acho que que dá ele uma tá. relaxada, talvez, né? Uhum. Eu me Né? lembro E aí tem que... as medicações. As medicações, elas Uhum, estão focadas nesse mecanismo de diminuir gases, de diminuir o uhum. peristaltismo intestinal, de alterar as bactérias da flora intestinal. Então, as medicações estão focadas nesse ponto, entendeu? É sempre alguma Mas coisa nenhuma ligada ao delas intestino. é 100% eficiente, tá? Milagrosa. Não, É, não. porque eu me lembro que É. tinha mesmo algumas técnicas assim, tipo medicamentos para diminuir os gases intestinais, tinha também esses, é tipo um repositor de flora, né? Umas coisas assim Uhum. que colocavam umas bacterias do bem ali no Isso. intestino da criança e que de alguma forma ajudavam esse trânsito intestinal. O próprio leite materno também ajuda a colonizar ali Também com ajuda, bacterinhas exato. do bem. É, a Então tudo isso colonização do ajuda. leite materno é a mais confiável, na verdade, né? Eu, sinceramente, tenho dúvidas, questionamentos quanto ao uso desse profilático, né, dessas bactérias, né, desses probióticos, de Uhum. uma maneira indiscriminada para todos os bebês, igual tem feito hoje. Sai da maternidade já com a receita do remedinho, que é para trocar a Uhum. flora intestinal. Que flora? Não tem flora ainda, né? Acabou de sair da Então, barriga. acabou de sair da barriga, não tem nada no intestino ainda, né? E então o amamentar tem essa vantagem, né? Que é fazer, né? Levar as bactérias adequadas para a colonização do intestino, né? Então, Uhum. quando o bebezinho não amamenta no peito, ou passou muito tempo no CTI, igual a gente conversou sobre os prematuros, então Sim, sim. ele tem uma colonização intestinal Diferente ali. bastante diferente. Agora, um bebezinho que está mamando no peito, não gosto muito dessa ideia de ficar alterando a flora intestinal dele desse De jeito, indicar não. indiscriminadamente. É. Não, eu não sei o que isso vai ter de reflexo lá na frente, né? Às vezes a gente usa uma medicação agora achando que é muito bom, mas a gente não sabe o que isso Daqui a vai 15 surgir anos a gente vai depois. descobrir que não Isso. foi tão legal Não assim. foi tão legal. Então, assim, parcimônia, né? Vamos testar. Vamos tolerar, né, a cólica. Eu vejo que a família tem muita dificuldade de lidar com esse momento do choro, né, com toda essa frustração, né, o blues da maternidade, né, é um tanto É. quanto frustrante mesmo esse começo, e ainda vem a cólica, a sensação de culpa, a sensação de não estou dando conta, nananã, e querer resolver de uma maneira milagrosa, né? Não, ele chora, ele é um bebê, o bebê chora. E às vezes é incômodo mesmo para quem tá junto, né? Então Sim. tem que entender que isso é normal e tolerar, né, dentro de um limite, vamos dizer, dentro do limite do crescimento saudável daquela criança, né? Porque às vezes Sim, a gente quer sim. medicar. Eu já tive um bebezinho aqui que eu acompanhava, que a mãe usava paracetamol para crise Uhum. de cólica. Só que ela usava profilático. Ela dava antes da crise acontecer, de 6 em 6 horas. A criança teve Uhum. uma hepatite medicamentosa por intoxicação da droga, né, do remédio que estava sendo Sim, utilizado. sim. Então, assim, eu acho que tu tem que testar e tem que... não, mas eu não tô, a cólica dele tá insuportável. Bem, então vamos ver o que tá acontecendo, né? Agora, da Sim. medicação dessa maneira, eu pessoalmente Não. não gosto, mas eu acho que Certo. tudo tem que ser avaliado e discutido com a família, tá? É verdade. Eu me lembro que das dicas assim que eu usava, eu colocava o marido para segurar ela de barriga para baixo, porque a mão dele é mais quente do que a minha, uma mão mais quente, maior, então ocupava a barriguinha toda. E de Uhum. alguma forma dava um apoio moral para mim também, né? Porque a mãe muitas vezes fica sozinha, fica a maior parte do tempo, e nesse momento, às vezes, ela já está cansada, porque acordou às 4, 5 horas da Sim, manhã, chega no final da tarde, que é o horário mais recorrente, essa mãe já está cansada, muitas vezes, né, sim. não teve tempo para as coisas mínimas, se alimentar plenamente, né, viver. E aí eu Não. acho que, às vezes, a questão do apoio, né, do pai, nesse caso, assim, a mão do pai, ajudou, pelo menos para mim, foi boa. Na falta da mão do pai, eu usei bastante aquela bolsinha térmica, uma bolsinha de Sim. gel. A gente colocava em banho-maria, numa aguinha morna, Uhum. depois enrolava numa toalha
e colocava na barriguinha. Em É cima o que da eu falo barriguinha. assim, tipo, não é milagroso, mas eu achava que suavizava. Então, às Uhum. vezes, começava com choro vigoroso e com isso dali a gente conseguia um choro moderado, às vezes um resmungo, aí depois voltava para um choro vigoroso. Mas, assim, eu achei que de alguma forma foi bom, Foi entendeu? bom. E sem muita medicação, não Isso. cheguei a fazer nada muito diferente, até porque eu acho que é uma coisa muito importante que os pais já saibam que isso vai acontecer, entendeu? E que entendam que isso daí faz parte do desenvolvimento da criança e que Sim, aí, tipo, tudo quando você já está preparado, quando você vê aquilo com normalidade, é mais funciona melhor. fácil. Uhum. Entendeu? Porque Sim, às vezes as pessoas isso. romantizam que o bebê é fofinho porque viu na foto, mas vai ver na vida real, o bebê chora, igual você falou, o bebê chora. Bebê chora. Então, então a pessoa tem que às vezes estar tranquila, entendeu? E, por exemplo, eu fazia o seguinte, eu evitava visitar pessoas no final da tarde, entendeu? Ia de manhã, almoçava, fazia alguma coisa, mas nesse horário eu evitava. E eu pedia para as pessoas não visitarem nesse final da tarde, porque as pessoas ficavam angustiadas. Eu e meu marido mais ou menos tranquilos, e a visita às vezes ficava tipo sem lugar, tentando ajudar. E eu falava, tudo bem, é assim mesmo. É, eu vou dar uma de poliana aqui, né? A parte boa do coronavírus é o povo entender que não é para visitar neném, pelo amor de Deus, gente! Não, mas é porque às vezes a criança já tá grande, 2 meses, três Não, não meses, já tá pode, não pode. grande. Não, só quando ela Não, no quiser te coronavírus visitar. nunca. Espera Não, ela te visitar. Não, pode parar com isso. É, não, muitas mães realmente preferem o terceiro mês, porque a partir do terceiro mês já existe, a cólica já melhorou, a mamada já se sim, estabeleceu, a imunidade tá a melhor. dupla mãe-bebê já se conhece melhor, entendeu? Uhum, Aquele estresse, a variação hormonal já estabilizou, então existe uma melhora geral, assim, eu geral. pelo menos percebo que após o terceiro mês após o parto, existe um pequeno retorno à normalidade. Não é é uma Isso. nova normalidade do Isso. após o parto, entendeu? É, Porque o não, nada primeiro de mês ficar é tipo visitando. um turbilhão, parece que você Uhum, está numa montanha-russa. E depois as coisas vão se estabilizando. Claro, é, eu também acho que às vezes esperar esse tempo é até você respeitar, às vezes, a mulher. Claro que vai ter mulher que vai querer esse contato, isso vai depender de cada pessoa, né? As pessoas. Tem gente que curte muito, né? E tem gente que prefere o tempo. Então, eu acho que é. sempre vale a Eu pena pessoalmente sou perguntar para contra a até fazer mãe. lembrancinha, né? Para fazer lembrancinha não, que quem tá fazendo lembrancinha é porque quer receber visita. Você não vai querer receber visita, gente. Isso é certo, sabe? Então, assim, você pode até, porque fulano manda uma mensagem, manda Manda uma vídeo lindo livezinha do para todo bebê, mundo. manda um presentinho bonitinho. Olha que chique, olha, chegou um presentinho. Olha, fulano, lembrou de me mandou um presentinho, né? Lindo. Então, lindo, chique. E não tem que Eu ficar já vi lá. gente que manda vídeo diário, né, dos bebês para família, ou, Sim, nesse sabe? tempo de pandemia tem sido muito, muito Sim, frequente, muito manda comum. vídeo para a família e é excelente, assim, Isso. a família se sente participando ali Uhum. daquele momento e de alguma forma sem invadir às vezes a rotina daquela mãe que às vezes está uma rotina complicada, né? Isso, isso, Então, isso. olha lá, o Pedro tá falando que gostou da dica. Acho que a dica que ele gostou é não precisa fazer lembrancinha. Lembrancinha, exato, Pedro, beleza, tá bom? Depois a Eu gente acho que divide a o cachê da dica. A gente deu. lembrancinha, meio A pra gente mim, deu. meio pro Pedro. A gente deu muitas dicas aqui, mas eu acho que aquele estava se referindo era a da lembrancinha. Acredito que sim, né? E de visitar depois Exatamente. do terceiro mês, visitar depois, nada, socorro, por favor, por favor. Exatamente. E como que esses pais, então, vão lidar com os próprios sentimentos, né? Então, a gente está falando aí que Uhum. os pais têm que, às vezes, já estar conscientes, né? Que isso é uma. Pode ser considerado fisiológico, né? Sim, É sim, fisiológico.
Sim, é né? Quer fisiológico. dizer, o que é fisiológico para quem não é da área de saúde, né? Fisiológico é uma coisa dentro da normalidade, uma coisa que é esperável que aconteça dentro da normalidade do funcionamento do Exato. corpo daquele bebê. Uhum. Então, é isso, né? Os pais têm que ter uma certa consciência de que é, muito dificilmente o bebê não terá cólica. Existe Isso, bebê que é. não tem? Existe, né? Existe bebê que não tem cólica. É até comum. Mas eu acho que os que têm cólica são tão marcantes que eles. Eles são mais famosos, né? A Isso, cólica a fica bem cólica deles famosa. fica mais famosa, né? Mas Mas estatisticamente tem mais bebê que não tem, pelo menos na sua percepção? eu Ou meio a não. meio? Ah, meio a meio. Vamos dizer meio a meio, tá? Mas Hum. tem bastante que não tem isso. Quem E sabe, né? Na minha próxima bebê eu dou essa sorte. vamos torcer, Vai que, né? né? Vai que. E não tem nada, desculpa, acho que não tinha essa pergunta, mas não tem nada que a gente possa Ah. fazer para prevenir. Tipo, então eu vou fazer uma coisa para o bebê não ter cólica. Não tem jeito, né? Essa é boa colocação, porque era uma coisa que a gente estava conversando ontem, eu e Fernanda Cervantes, que é nutricionista, e a gente Uhum, estava falando sobre a alimentação da mãe, se isso, teria ou não teria impacto na na cólica do bebê, cólica. porque é muito comum. Existe assim, uma crença super forte que alguns alimentos, aí tem o feijão, o repolho, tem uma lista assim, de alimentos que são. O próprio leite, a mulher tomar leite, né, é visto como que vai necessariamente causar cólica no bebê. E não necessariamente. Não, Tanto é que tem não, mães que tomam leite, o bebê não tem cólica. Quer dizer, é é. ali Não de tem cada nenhum bebê. alimento que esteja diretamente implicado com a cólica do recém-nascido, nenhum, né? É lógico, não tem necessidade de tomar refrigerante, né? Então, não tem. Os Nada alimentos com que não são. corante, nada Isso, os artificial é alimentos que recomendável. não são saudáveis, com ou sem cólica, né? Mas não tem nada que faça, que seja certo. E isso aqui vai dar cólica no bebê. Isso não existe nessa comprovação, tá? Foi É, o que a gente estava discutindo ontem, que o único paralelo que poderia fazer algum sentido é se a gente estivesse diante de algum bebê que tem alergia ou intolerância, a ali poderia lactose, ser, ou mas a aí não proteína é do a questão da leite. cólica, tanto é que esse bebê poderia estar mais velho e essa mãe Isso, e ingerindo alguma manter. substância e Uhum. necessariamente, mas isso daí é uma particularidade, é uma minoria, se a gente considerar o número de bebês, né, o que vai desenvolver É, uma alergia real, uma coisa assim, é sim. bem menor. Algumas mães associam, às vezes, algum alimento que ela ingeriu com uma piora da cólica do bebê. Se elas trazem isso para o médico, por exemplo, olha, eu como isso e piora. Então não come isso, né? Mas não Se tem você já nenhuma. concluiu, Se você já percebeu que isso faz ele ter mais cólica, então não tem necessidade, né? Mas, a princípio, não tem aquela lista pronta que chega para a mãe, ó, não pode aquela que a comer sua vizinha te isso, conta, não coma né? repolho, não coma feijão, porque muitas vezes Isso. essa lista ela é tão extensa e A ela mãe é tão desnutri. restritiva, sim, Uhum. porque ela tem às vezes uma dieta que ela tem que tirar o feijão, ela tem que tirar o repolho, ela tem que tirar não sei o quê. O E na hora leite, que você. O leite, o ovo, chocolate, pão, tem tantas coisas algumas proteínas, tipo carne de é, porco, né? e existem até castanhas também, que muita gente Uhum. fala. Então, assim, a lista é tão extensa e isso dificulta a vida dessa mãe, entendeu? Sim. Se ela for seguir. Não, Então, assim, é muito importante que a gente coloque aqui que não necessariamente nenhum desses alimentos vai impactar diretamente, né? E casos de alergia são uma minoria que deve ser, uhum. né, tratado, acompanhado com o médico e coisa e tal, mas assim, em bebês normais, né, que tá tudo bem, não tem nenhuma restrição. Essa mãe Não, pode nada. ter uma Mas aí alimentação voltando diversificada, na né? pergunta que você me fez, né? Hum. Sobre como lidar, né? Como os pais e o sentimento dos pais em relação à cólica, né? Acho que isso vai ser uma somatória de tudo que a gente já
falou de outras vezes, né? E você colocou muito bem que é a questão do normal. Entender que aquilo é normal, entender que ali na sua frente tem uma pessoa, né? Relacionamentos com pessoas nem sempre são da maneira que a gente quer, né? Então, a gente entra nesse choque de sentimentos, porque ali está a pessoa que você mais ama no mundo, mas naquele momento você não está dando conta dela, então... Isso é um conflito que às vezes a mãe, ela tem dificuldade, né? Como assim que ela ama tanto aquele bebê, mas naquele momento ela tá quase jogando uma toalha. Isso, exatamente. Porque não é fácil. Então, é ter esse apoio, a rede da família, o marido, a mãe, a sogra, o pediatra, ter a quem recorrer, e que essa pessoa entenda que isso é normal, que aquela mãe não está fazendo nada de errado, né? Porque aí vem, meu Deus, é meu leite, é o que eu comi, Sim. é o que... Né? A culpa é sempre da mãe, né? Sempre é. E sempre é o leite, né? Então aí, então tem que tirar para dar a fórmula, né? Uma coisa, vou dar um spoiler. Fórmula é leite de vaca, entendeu? O pessoal acha que não. Muita gente acha que não. É modificado. Fórmula é leite de vaca, modificada, acrescentado vitamina, acrescentado sais minerais, com a proteína, né? Mas quebradinha, mas a base é leite de vaca mesmo. É leite de vaca. Então, assim, e aí a gente tem essa... então, não, eu vou tirar o leite materno para dar fórmula. Em teoria, a gente vai piorar a cólica do bebê, né? Então, não tem essa resposta nesse sentido. Então, a família tem que estar consciente do que está acontecendo, ter essa rede de apoio, saber que ela pode, principalmente a mãe, que ela pode chorar, que ela pode ficar frustrada, que ela pode ela pode não estar feliz naquele momento, entendeu? Que aquele ali não é o momento de realização dela, né? Que muitas mulheres, infelizmente, se vem antes, né? Se vem, não, porque só falta eu ser mãe, eu preciso ser mãe, é o que falta para completar o meu vazio interior. Chama a Cristina Bessa aí para ela conversar isso. Não vai completar o seu vazio interior, né? Não vai ser o ponto da sua vida. Não é isso, sabe? E você pode se sentir frustrada, isso é normal. E aquele momento da cólica é um momento de pico da frustração, igual você colocou, você está acordada desde as 4 da manhã, já são 6 da tarde, o menino não para de chorar, você já está esgotada, né? Ele percebe isso também, então o bebê chora mais, quanto mais esgotada você tiver, essa energia, essa sensação é percebida por ele, né? Então, manter um ambiente calmo, manter uma rede de apoio é a melhor coisa para essa família conseguir passar por esse momento de cólica. Vai passar. Se a mãe estiver muito estressada, vale a pena passar para o pai ou para quem quer que seja na rede de apoio. Se essa rede de apoio não estiver ali presente, se você eventualmente estiver sozinha, acontecia comigo algumas vezes, a gente tem que ter a paz de espírito de não perder a esportiva. Em que sentido? Não adianta chacoalhar, não adianta... Gente, não adianta fazer nada disso. Não adianta. Então, a melhor dica que a gente dá, assim, se você achar, tipo, se você está jogando a toalha, fala, calma, coloca o bebê no berço, que é o lugar mais seguro onde ele pode ficar, entendeu? Dá uma respirada, entendeu? De repente, 5 segundos, tipo, 1 minuto, você colocou ali, deu uma respirada, voltou para você? Ok, volta lá e pega. Então, assim, tipo, não perca a esportiva com o bebê em mãos, entendeu? Porque a cólica vai acontecer, provavelmente, né? A maior parte dos bebês, né? É melhor que a pessoa vá preparada para vivenciar a cólica, porque se não tiver, ela fica feliz. Mas se tiver, ela tá ok. Então, a gente fala assim, claro, você vai fazer todas as técnicas de esquentar a barriguinha, pode tentar dar o banho, mas se você, mãe, neste momento, estiver perdendo a esportiva, quase jogando a toalha, né? Tipo, não perca a esportiva, faça isso. Às vezes deixa o bebezinho ali. É 1 minuto, gente. Às vezes 50 segundos, você foi ali fora, abriu uma janela, respirou, você voltou no seu eu. Isso. Vai lá.
né? É uma Porque montanha-russa mãe... de sentimentos, né? Esses primeiros meses é uma loucura. Tem dia que não é nem dia, não, né? Em 5 minutos tá tudo lindo, daqui a pouco, tá tudo horrível, né? E daqui a pouco tá mais ou menos. Então você vai. É muito louco isso, é muito difícil. Mas então, aí assim, o que a gente pode falar para esses pais também, assim, claro, principalmente para a mãe, eu creio, né? Se tiver muito difícil também lidar com isso, vale a pena procurar uma ajuda de uma terapia, entendeu? Porque guardar o sentimento não é legal, conversar com alguém que seja compreensivo, sabe? Que entenda aquele momento que essa mãe está passando, né? Bem por aí aquelas mesmo. pessoas, é lógico que tem uma questão de poder aquisitivo, né? Muito importante, mas assim, às vezes quem pode contratar uma pessoa para ficar um tempo com o bebê, né? Para dar esse tempinho para a mãe, é lógico que o aleitamento materno requer a mãe ali o tempo todo, mas se você tiver uma pessoa que fala, fica com ele aqui um pouquinho para eu ir lá fora, fazer assim, né? Respirar, tomar um banho com calma. Ajuda bastante. Vale uma pessoa contratada, uma pessoa amiga, né? Alguém Mesmo. próximo que possa fazer isso, né? Às vezes vale o vizinho, né? O vizinho do apartamento da frente. Segura aqui, só um pouquinho. Né? É verdade. Essa rede de apoio, não necessariamente a gente está falando de pessoas só da família. Existem amigos ou pessoas próximas que não são da família, mas que fazem bem esse papel. Isso, entendeu? sim. Eu me lembro quando a minha bebê estava bem pequenininha, minha vizinha de baixo, uma senhorinha, dona Raquel, ela sempre se prontificava, né? Não precisei de pedir para ela para ficar, mas ela era muito solícita. Ela falava, se você precisar, era uma senhorinha, uma vovó já, assim. Então, assim, as pessoas nos ajudam de diversos lugares, entendeu? E muitas vezes eles percebem, às vezes, que essa mãe está num momento de exaustão mesmo, né? E a cólica, ela pega um período o período mais complexo, eu creio que esse comecinho, né? Esse comecinho, depois eu acho que tudo se estadiliza. E é muito importante. Não, pergunta aqui para Cristina Bessa aqui, para o pessoal aqui. A adolescência é pior. Calma, espera. Adolescência é pior. Que a cólica é ruim? Pera aí. Você vai falar, que saudade daquele menino que chorava e gritava. Que felicidade que era aquela época. Ai, vou contar, viu? Mas é verdade, vai dar saudade mesmo do pequenininho. Tipo assim, o que não é fisiológico, o que não é normal, o que não é esperável, né? Bem, na verdade é o seguinte, esse bebê já deve estar em um acompanhamento com o médico, né? Ou o médico da família ou o pediatra de preferência, né? E aí é esse profissional que vai estar avaliando o bebê, que vai, como a gente já conversou antes, que vai medir, pesar, colocar no gráfico, vai avaliar se o desenvolvimento do bebê está adequado, né? Vai escutar o relato da família e vai tentar entender o que está acontecendo com aquele bebê, né? Então, se o bebê, a cólica é fisiológica, então ela não atrapalha o crescimento e o ganho de peso do bebê, né? Não atrapalha o desenvolvimento do bebê. Então, se ele está crescendo, desenvolvendo adequadamente, ótimo, ok, né? Então, aquilo é cólica, vai passar. Se isso está impactando no crescimento do bebê, no desenvolvimento, então, de novo, acende a nossa luzinha, mesmo antes dos 3 meses de idade, que aquilo pode não ser só cólica e que tenha uma necessidade de uma investigação. Então, não adianta levar exclusivamente na hora da cólica, né? Ou então quando a cólica está piorando. É por isso que a criança precisa fazer um acompanhamento, né? Então, não tem nada no momento da cólica, ou tipo, essa cólica, essa crise de cólica durou 2 horas e meia, tem que levar ele no hospital? Não é isso, né? Mãe, volta com ele para casa, né? Tá dentro da fisiologia natural do bebê dessa idade. Exato, né? E então é o acompanhamento que vai dar essa resposta. Então a cólica em si não é uma questão que deva, apesar de ela estar na discussão, vamos dizer assim, ela não é uma questão que deva ser... Não é uma doença. Não é uma doença, isso. Não deve levar ao médico no sentido de você procurar uma doença ali.
É o acompanhamento que vai te mostrar se aquilo ali é cólica ou se tem algo mais preocupante naquela questão. E é o acompanhamento também que vai dizer se tem necessidade de medicação e qual a melhor medicação para aquele bebê usar, tá? Do mesmo jeito que não é para seguir a lista da vizinha, né, das coisas de não comer, também não é para seguir a lista do coleguinha dos remédios que é para dar, né? E nem isso precisa... é bastante comum mesmo, é muito comum, às vezes, em rodas de mães, uma dar dica de medicação contra a cólica. E que não necessariamente. Aliás, muito pelo contrário, você entrar com uma medicação sem o acompanhamento do pediatra, sem indicação do pediatra, qualquer que seja, mesmo que seja medicação natural, não é recomendado. Não é recomendado, não é recomendado. Além de toda a questão médica, ainda tem o prejuízo financeiro. A maioria dessas medicações são caras, né? O pessoal vai para fora do país e traz 3 frascos do remedinho que vende lá, porque esse aqui é bom. Aí o menino nem tem cólica, e aí ele ficou lá com prejuízo, os 3 frascos, ele vender no mercado livre. É muito recorrente o grupo de desapegos de mães, né, aqueles do WhatsApp, é bastante comum. A gente vê pessoas que compraram preventivamente, né? Isso, não tem sentido uma coisa dessa, né? Você não sabe quem é aquele bebezinho ainda. Então você precisa ver o que ele vai apresentar, ver a evolução daquilo ali, ter um pediatra que tenha um telefone disponível, aquele médico que não te atende, que não te responde, né, por WhatsApp. A gente tem tantas maneiras agora de se comunicar. Então, repensa, talvez não vai ser o melhor para te dar esse apoio. A gente está falando de apoio, né? A gente precisa de apoio. Então, vamos nos organizar para ter esse apoio. Que família, né, que nunca se viu, às vezes, diante de um bebê que chora durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá, e que não, às vezes não perde a esportiva, né? Que fica preocupado. Lógico que perde. Entendeu? Fica preocupado, e é muito importante ter esse apoio e essa visão mais tranquila do pediatra, né? Porque o pediatra vê aquilo muitas vezes, o que é uma situação muito atípica para aquela família é rotineira para o pediatra. E ele vai dar essa segurança que muitas vezes a família fica insegura. Porque, eu vou contar por mim, o que eu escutei de dicas de põe algodão na testa, de, como é que era? Novelo de lã vermelho. Não, mas esse aí é para tirar o soluço. É bom esse. Mas me falaram para cólica. Claro que não significa. Eu olhei e falei, gente, isso não faz nenhum. É para parar de soluçar. Faz diferença nenhuma. Mas se você deixar o menino quieto, ele vai parar de soluçar. Então, se você coloca o algodão na testa e deixa o menino quieto, ele vai parar de soluçar. Então bota o algodão na testa e deixa o menino quieto. É basicamente isso. Quem tem família sabe, né? Que muitas vezes a gente faz as coisas muito mais para não causar conflito, porque o menino tá, tá chorando. E você olha para aquela situação e fala, poxa, não faz nenhum sentido aquilo ali. Nenhum sentido. Mas às vezes a pessoa fez de boa vontade, foi lá, arrumou o tal do fiozinho vermelho, né? Trouxe para você. Você faz o quê? Também isso. Põe o fio vermelho. Põe o fio. Bebezinho em cada quarto, todo mundo com fio dental, porque não tinha outro fio branco. Aí o fio dental colado na testa. E por quê? Isso tudo era para quê? Era para cólica também? Não, soluço, para parar de soluçar. Então, assim, existe isso, né? Eu acho que quando a gente está diante de algumas coisas que às vezes causam desconforto, não só no pai e na mãe que estão ali lidando diretamente, mas todo mundo que tem em volta fica sensibilizado, né? Então todo mundo tenta ajudar de alguma forma. E se aquilo te ajudou a enfrentar aquele momento, eu acho que é válido, né? Então, as crenças religiosas, às vezes a pessoa, a avó mandou benzer. Acende uma vela. Benze o menino, acende a vela. Se isso vai te trazer calma, tranquilidade para enfrentar aquele momento, ótimo, vamos fazer, né? Só não vamos dar remédio, porque remédio demais, né? Sem prescrição médica,
né? Ou então, vou dar açúcar para ele, né? E outras coisas que a gente vê por aí, né? Então, assim, dentro do que não vai causar nenhum dano para o bebê, tudo tá valendo, né? Então, vamos fazer. Então, a dica que fica para o final para os pais é: saibam que isso é normal. Né? 2, estejam preparados, porque se isso acontecer com o bebê de vocês, o fato do primeiro não ter tido cólica não garante que o segundo não vai ter. Então, assim, cada bebê é uma história, né? As outras dicas seriam: mantenha a amamentação, não precisa restringir nada, porque a cólica vai continuar, mantenha a alimentação e paz de espírito. E essas dicas simples, que seria esquentar a barriguinha, né? De alguma forma, colocar mantém uma rede de apoio, né? Construa essa rede de apoio, né? E que vá participar a família, o vizinho, um amigo, o sistema de saúde, né? Então, isso é muito importante para aquelas famílias que às vezes não têm acesso ao pediatra particular, né? Que usam só o Sistema Único de Saúde. O recomendado é o médico da família avaliar todos esses bebês. Você tem o apoio da enfermeira da UBS, você tem o apoio do agente comunitário da UBS, né? E naqueles casos em que essa equipe não estiver sendo suficiente, eles mesmos vão encaminhar para o pediatra da rede, né? E lógico, se a família puder aí contar com o apoio do especialista, excelente. E que seja um especialista que tenha disponibilidade em te atender e retirar essas dúvidas. E dar essa tranquilidade para essa família. Né? Não convém. Que não é fácil, mas calma, eu quero dizer para todo mundo assim: calma, gente, isso é um momento, vai passar. E todo mundo vai sobreviver. Só a questão da paz de espírito mesmo. Força e vamos lá, né? Isso mesmo, é verdade. Camila, eu queria te agradecer muito. Acho que o nosso papo é sempre muito esclarecedor, assim. Eu acho que a gente consegue levar de uma forma bem simples. Acho que a gente quebra muitas vezes mitos e coisas que as pessoas consideram que é muito verdade, né? E muitas vezes não precisa de tanta medicação, não precisa, sabe? Né? Então, acho que é sempre bom esse papo nosso aqui, que é um papo aberto, suave e que ajuda. Se alguém tiver dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar no direct, né? A gente dá um jeitinho de responder. E é isso. Se tiver algum tema específico que queiram discutir também, né? Para a gente se organizar. Sim, verdade, né? Para a gente sentar e falar novamente, porque esses nossos papos acho que são sempre muito, muito práticos, muito vida real, assim, né? Tem que ser, né? Porque deixando a teoria de lado e partindo só pro que é realmente prático. É verdade. É difícil mesmo, né? Então, mas a gente está aqui para tentar dar algum norte, né? Sim. O esclarecimento é o primeiro passo, né? Isso. Cada família tem uma dinâmica, vai entender e vai trabalhar de uma maneira. A gente tem que estar aqui sabendo entender esse pedaço, tá? Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Ainda estou aprendendo a lidar com essas coisinhas. Ai, que delícia! Bom, então tá.